Sejam todos bem-vindos, né? Raramente a gente fala a respeito das atividades da nossa casa. E eu acho que muitas vezes até um erro, né, daquilo que a gente faz aqui e como a gente faz as coisas aqui na Casa Espírita. As palestras falam, não vou dizer palestra porque daí eu vou me incluir junto, fica meio, né? Mas a fala a respeito do Evangelho sempre tem um rodízio, né? Nós somos em 5, por sexto também, né? Então agora. Então, cada segunda-feira tem a incumbência de um fazer o tema do Evangelho, né? Nós temos estudo dentro da nossa casa também, das obras básicas, estudamos, né? Buscamos aprender a respeito da doutrina e os ensinamentos de Jesus. Entre outras atividades, trabalho do passe, trabalho mediúnico, né? Todos isso tem influência na nossa casa. Outro dia nós tínhamos rodízio entre as casas da nossa 16ª URI regional, que é a qual as casas se visitam. Então, a última palestra foi feita lá em Dionísio, agora no ano passado, e a dona Aide estava incumbida de representar a nossa casa. Ontem, no sábado, né, estivemos lá em Chapecó, o evento da 12ª URI, que é lá de regional de Chapecó, uma atividade programada pela FEC, Federação Espírita Catarinense. Ficamos muito felizes que estávamos em 15 aqui da nossa casa, né? Estamos muito felizes pela quantidade que puderam ir. E aprendemos muito, né? Com as palestras lá das pessoas que se incumbiram de trazer os ensinamentos de Jesus, foi assim, para ficarmos em êxtase, né? Um grande aprendizado, aqueles que puderam. E então, sempre há esses intercâmbios em atividades dentro da nossa casa e com os irmãos confrades. No próximo dia 22, nós vamos estar recebendo o Teltz Faria, né? Que vai estar aqui na nossa casa. Ele vai fazer um rodízio também, ele é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Algumas vezes, alguns anos, ele aparece. Já faz muitos anos que ele vem nos visitar. Então, dessa vez, ele vai estar em Cunhaporã, Maravilha, São Miguel do Oeste, Dionísio, Camporê e Nova Erechim. Depois ele retorna ao Rio Grande do Sul. Cunhaporã falou primeiro. Cunhaporã. Então, são nessas casas ele vai estar fazendo palestra. E no dia 22, então, nós vamos estar recebendo ele. Vamos ficar muito gratos se vocês puderem aparecer na casa, aprender conosco, né? Então, tem a evangelização também, a nossa Mari que faz a evangelização dos pequenos, né? E de alguns grandinhos também que tem ali. E o que é evangelização? Ensinar a respeito do Mestre Jesus. Para que quando a gente se torne maiores, a gente não fica, né, tendo a necessidade de aprender ainda do Mestre Jesus. Então já começa de pequenos. Tem na outra sala ali, tem à disposição aqueles que quiserem, né? Evangelizadora é ela. Tem na nossa regional, tem todas as casas que eu falei aí tem evangelização. A FEC também tem, né? E a nossa casa, só para completar, ela é filiada à Federação Espírita Catarinense, né? Nós somos ali. Quem quiser entrar lá no site, vai pedir lá Casa Espírita André Luiz, onde é que fica, né? De Camporê, vai dar o endereço da rua e a nossa casa. Ela é vinculada à Federação Espírita Brasileira, o endereço lá em Brasília, tá? Aí tem a Universal, tem, né, dos outros países também junto, uma entrelaçada nas outras, tá? Só para dizer assim que a gente chegou aqui, começou, algumas pessoas pensavam um tempo atrás que a Casa Espírita era da Dona Celuí e do seu Valentino. Não, são de todos nós, né? Então tem um vínculo para nós aprendermos, tá? E que a gente possa fazer um bom proveito enquanto estivermos encarnados aqui, aproveitarmos o máximo
desses bens, desses patrimônios, que quando a gente voltar para o plano espiritual vai se fazer necessário desses bens, desses patrimônios, né? Pois bem, o tema de hoje, eu não vim destruir a lei. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né, seguintes. E aquele que eu vou falar hoje é o 9 e o 10. O item 9 e 10 dos mandamentos de Deus, né? Eu só lembro quando estava me inteirando do tema, do assunto essa semana, que em tempos idos lá, quando a gente estava começando na doutrina, e a gente tentava fazer o evangelho na doutrinária, nós pegávamos ali 2 ou 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem aqui, alguns de vocês têm, tá? Para fazer uma fala dele. Né? Então, nós não chegamos ainda naqueles palestrantes que eu falei, que é palestrante, nós estamos ensaiando, né? Mas daí a gente fica bem apertado para falar a respeito, assim, de tão... A gente quer saber mais de texto e mais, né, enorme, assim, e hoje nós vamos se basar num tema bem delicado, né, que na época Moisés teve que botar um freio na humanidade, né, não desejar a mulher do próximo. Então você vê assim que fica bem assim, bem delicado, né, porque traz tudo um simbolismo das pessoas, né, e para nós podermos entender melhor, para entrar nesse tema ali, como nós somos uma doutrina reencarnacionista, né? E para aqueles os machão de plantão também, né? Que não gosta de achar. O espírito não tem sexo, né? Para bom a gente esclarecer bem, não tem sexo. Então, logo sendo, muitas vezes as pessoas acreditando ou não, querendo ou não acreditar, a gente acha que isso é uma coisa de literatura espírita, mas não. Aqui na nossa região mesmo, aqui no nosso Campo Herê, tem muitas criaturas, muitas. Em tempos idos, em outros países, em outras paragens, eram homens. Fizeram seus feitos lá, suas coisas. Mas depois, para não ser perseguido, para não ser isso, não ser aquilo, estão passando uma vida como mulheres, outras no nosso meio. Né? Por que não? Só se ele se apresentar ao alto lá dizendo, olha, eu estou aqui. Então, muitas vezes há essa necessidade do espírito. E como todos nós que aqui reencarnamos passa por um projeto reencarnatório, processo reencarnatório, né? A criatura vai lá, quando tiver nas condições para vir reencarnar, é feito estudo, treinamento, né? O que ela vai ter que passar nessa existência aqui, como espírito, como encarnado, sendo homem, sendo mulher, né? Qual é o propósito dele? O que ele vem fazer aqui? E quando ele disser assim, ó, entendi, eu tenho condições de fazer, então sim, vai ser feito um projeto reencarnatório. Não é porque o fulano quis vir, ou que ele decidiu, ou que não é bem assim não, né? Bem projetado, bem trabalhado com as leis divinas. Quando Deus autorizar, ele vem, né? Então esse é o nosso motivo de hoje. Então por isso que nós devemos cuidar quando reclamamos das coisas que não aceitamos, porque nós aceitamos, né? Nós temos conhecimento. Nós devemos olhar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz os mandamentos, né? O sentido homem e mulher foi no sentido de encher o universo, né? De espíritos, oportunidade de espíritos para que vinham resgatar os seus débitos. Onde que nós íamos resgatar os meus débitos se eu não fosse aqui na Terra? Meus feitos, né? Então, por exemplo, nós quando encarnados que compramos no comércio, nós temos 2 lugares para pagar. Ou paga lá onde você fez a dívida, ou paga no cartório, né?
Nos dois lugares você vai ter que pagar. E nós também fizemos débitos. Não é aquele Deus carrasco que muitas vezes a gente entendia lá atrás, que condenava pela vida inteira, né? Ao fogo do inferno, né? Não é bem assim, né? Então, nesse projeto reencarnatório, a gente vem um novo lar, uma nova família. Ali você forma uma criatura adulta, né? Os seus débitos. Uns devem mais, outros devem menos, mas todos nós devemos, né? Então, pelo nosso dia a dia, a gente sabe de um para o outro, por nós mesmos, em que condições nos encontramos, né? Se eu sou uma pessoa fácil de lidar, sinal que eu tenho muito poucos débitos no passado. Não errei muito. Agora, se eu sou uma pessoa arredia, sinal que o ontem também não foi nada fácil, né? Então, aquilo que nós achamos e rogamos ao alto muitas vezes, até através de enfermidades e tudo, né? É um castigo do alto, porque se nós soubermos, e a família que está envolvida junto com esses irmãos soubermos tirar os proveitos necessários, é de grande bênção, é de aprendizado, é de atalho para a existência, né? Para a vivência, né? Como se tivesse uma explicação chula, mas se você tivesse num curso, fazendo qualquer matéria, e você tivesse dificuldade em determinado conteúdo, e você visse que fosse ficar em recuperação por causa daquele conteúdo, você não teria dúvida nenhuma de pedir assim, ó, alguém que soubesse, um professor particular, para me botar em condições desse aprendizado, né? Assim é o caso das enfermidades. Ajuda na evolução desses espíritos. Aquilo que a gente vê assim com tanto, né? A gente olha para o alto e diz, me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? Então a gente vê assim que o que é essa necessidade dessa ajuda? Se soubermos entender o projeto né, do nosso Mestre Jesus e tudo mais. Aí você vê assim, ó, desejar a mulher do próximo, né? Lembra da passagem? Jesus na praça, os homens. E como eles queriam ter alguma coisa para acusar o Mestre Jesus, eles dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério. E Moisés nos ordena na sua lei que as adultas deveriam ser apedrejadas, né? E Jesus se abaixou e continuou escrevendo na areia. Mas quando eles perceberam, ele percebeu que nenhum deles arredaram o pé, e ele não precisava, né, perceber, porque ele sabia o coração de cada um daqueles que estavam em volta dele. O sentimento de cada um desses homens, desses rapazes que estavam ali, né? Todos eles prontos para apontar o dedo para os outros, para a mulher, né? Ele levantou e disse assim, bom, aquele que tiver sem pecado entre todos vocês, ali atire a primeira pedra, né? Pode jogar a pedra. Né? E se abaixou e continuou escrevendo. Nenhum, vocês sabem, né, da passagem, que nenhum teve coragem de tirar a pedra. Porque todos eram devedores, né? Aqueles que viveram mais tempo foram saindo de fininho, né? Porque é aquela questão de consciência, né? Que muitos de nós dizem, mas eu não sei, onde que eu vou aprender isso, como é que eu vou fazer? Todos nós temos a nossa consciência, né? Então, através dessa consciência ali, a gente vai ver, por exemplo, assim, se você tiver um bom direcionamento à tua consciência, você vai ver que se desejar a mulher do próximo, como se diz ali, você vai ver o que? Uma irmã que está em caminho junto contigo nessa caminhada, né? Que ambos têm necessidade de uma boa evolução, que ambos também podem falir,
e vão ter grande dificuldade para, né, para prestar conta. Esse é o propósito. Né? Mas nós, na nossa mentalidade, aquilo que Moisés teve dificuldade lá, e nós temos até os dias de hoje, né, é nesse sentido. Por que isso? Por causa do orgulho. Aí diz assim, ah, não, mas eu não tenho orgulho. Será? Todos nós temos. Todos nós temos. Então você vê assim, ó, as pessoas, eu não vou dizer o homem, né, mas as pessoas que reencarnam, muito poucos aqueles que não tinham esse falado orgulho, né? Os apóstolos, Moisés, Paulo, né? Nós queremos status, queremos viver na sociedade, queremos nos apresentar perante a sociedade. Aos dias de hoje, por exemplo, assim, quando se fala que os lares, as famílias, muitas vezes se destroem, por quê? Por causa disso aí, né? Você veja assim, ó, através da mãe ela pode educar melhor os seus filhos, o pai também. E se cobiçar a mulher do próximo, por exemplo, aonde é que a criança aprende? Hoje, nos dias de hoje, nós temos televisão, né? Muitas vezes os pais, para ter um momento de sossego, como eles dizem, né? Deixa eu ver, quero ver a minha novela. Agora não, né? A gente faz muitos anos em casa que a gente não vê, não liga a televisão nesse sentido, mas tem gente da família que eu sei que só vai conversar com ela depois que ela vê a novela. Antes disso, né, eles sentam lá no sofá e, tá? E não preciso nem dizer para vocês o que roda nessa questão de novela, essa questão de televisão hoje, aos dias de hoje, porque essa ali é uma empresa e elas faz com que aguce, né, o sentimento de cada um, tá? E através disso ali, se os pequenininhos vê o que os pais estão fazendo e acham normal aquilo, por que quando ela ficar jovem ela vai achar estranho? Meu pai e minha mãe estavam fazendo em casa, eu posso ver a mesma coisa, né? E você diz, ah, mas eles são bobinhos. Aham. Bobinho acho que é os adultos, sabe? A gente se acha bobinho. O meu neto, o primeiro neto, o Ernesto, ele era bem pequenininho. E daí, no período, por causa do trabalho da Cátia e do Ilho, eles ficaram um bom tempo lá em casa. Né, pequenininho. Eu, naquela época, não sei por que cargas d'água, porque diz que é bom, porque não sei o quê, mas tudo é bom, mas o que é bom? Eu comecei a tomar, espremia o líquido daquele limãozinho vermelho, um copo, e eu tomava todo dia. Começava do 1 e até o 9. Depois vice-versa. Fiz uma vez isso aí, né? Mas também daí o camarada baixava a cabeça assim, o sangue caía na pia, sabe? Diz, tem algum problema sério, né? Problema sério é você enfiar tudo na boca, aquilo que não deve fazer, né? Afina o teu sangue e dá problema. Mas enfim. E muitas vezes, para estancar aquela situação, pegavam uma buchinha de papel higiênico e botavam no nariz. Normal, né? Não estava por ali. Ele pequenininho, estava brincando e tal. Nunca foi, né? Muito bem, daí um período eles voltaram lá para Xaxim, morar lá. E um belo dia a Kátia sentiu um cheirinho diferente nele, né? Daí foi olhar assim, estava com o narizinho trancado. Aí levaram lá para Chapecó, no pediatra dele, daí começou a mexer e tal, né? Vai se ver as buchinhas de papel higiênico que ele tinha na fuça, danado, né? Mas pequenininho, pequenininho. Daí o Willi que chama a atenção dele, diz, mas Ernesto, querido, por que tu foi botar no... Eu vou punho, viu? Se eu vou punho, eu vou punho. Eu vou punho também. Então tu vê assim, como que eles não copeiam a gente? Como que eles não fazem, não é?
Então, nesse sentido ali, por exemplo, assim, tanto do menino quanto a menina, em casa, o pai e a mãe são responsáveis. A gente sabe, a doutrina diz assim para nós, ela nos orienta que todos aqueles que têm filhos são responsáveis pelo seu rebento. Vai ter que prestar conta lá no alto. Né? O que fizeste? Diz que é muito triste, né? Participar e ficar ao lado de ver dos filhos que faliram por causa de mau procedimento e mau coisa, né? E no nosso dia é a mesma coisa. Então esse jargão lá, desejar a mulher do próximo, os dias de hoje, daí tu vê, tem celular à vontade para usar como queira, né? Mas daí vem ainda outras coisas, né? Porque através do orgulho, o desejar, hoje, tu deseja, tu olha para a blusa de uma pessoa, dá cobiça, dá o desejo, né? A gente vê quantas famílias destruídas aí por causa do falar do desejo, por causa do, né? Desejar a mulher do próximo. Mas não é só a mulher, deseja o terreno também da criatura, que é o item 10, né? Se a pessoa tem uma casa ali daquele jeito, nossa, amor, né? Fica com inveja da cor da casa da criatura, do carro. Se tiver um cachorro na frente da casa, fica inveja do cachorro também. Nós somos criatura humana por enquanto, até não se esclarecer dessa maneira. Mas ela pensar assim, olha, eu tenho que, se passar isso pela minha cabeça, eu tenho que me corrigir desse meu comportamento, porque isso é uma falha. Muito poucos de nós faz isso, né? Muito poucos. E se corrige. Então, naqueles estudos que eu estava falando para vocês antes ali, e que a gente estuda, a gente vê ali assim, ó, a orientação que todos nós temos que cuidar com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, nosso pensamento. Diz, mas daí já também é meio demais, né? A religião se controla até assim. É esse ali que leva você para o mato. Leva você a construir coisas que não devem ser feitas, né? Forma pensamento, né? Você deseja o que é dos outros, deseja tomar o que é das outras pessoas. Não é só no sentido da mulher, isso aí o Jesus dá esse exemplo, esse mandamento ali, para chamar a atenção mesmo da criatura humana, né? Como da mulher adulta, seja apedrejada, né? Mas muitas coisas aí que a gente faz e faz no nosso dia a dia que a gente acha normal. Como eu falei, de ver a novela, ver os programas de televisão e filme e mais coisas. Então é nesse sentido que, por exemplo, assim, nós nos lameamos dele, né? E nós achamos que estamos fazendo o correto e que nós estamos bem. Mas quem sabe, se a gente não mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, no nosso desencarne a gente tem algumas boas surpresas, né? Não é por causa que de repente eu sou espírita e que tenho, né, que a gente chega todas as informações até nossas mãos. E quem sabe se eu não mudar a minha maneira de agir, eu vou ser diferenciado no plano espiritual. Não, ser mais comprometido, aquele que ganha muito mais vai ter que prestar conta. Não é o que diz o Evangelho? Muito te será dado, muito te será cobrado, né? Então essa é a realidade. Aí a gente vê assim, as barbaridades, não é só desejar a mulher do próximo, né? Você vê no nosso meio aí os pedófilos e tantas barbaridades que tem no meio ali, não é? São espíritos devedores, espíritos complicados, enfermos, espiritualmente falando, né? Que vão ter ajustes severos, vão ter que prestar. Mas por outro lado também, é aquela questão, né? Aquela questão. E se você cuida da frente da tua casa, o teu jardim e as tuas plantas que ele tem, se chegar uma joaninha daquela que corta a folha das tuas roseiras lá,
Ela pode chegar no dia de tarde, no outro dia de manhã tu já vai ver que ela tá lá, né? Aquelas que cuidam, né? Agora, aqueles que não cuidam o jardim, aí quando tu vai ver lá, tem pneu, tem coisa jogada lá no meio, tem, né? Pedaço de cano, tem pedaço de ferro, tem tijolo, tem tudo lá. E assim é a nossa vida, né? Então, se nós vermos a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela bem sentida, bem praticada, é uma coisa assim, olha que raramente, né? A pessoa tem alguma dificuldade em algumas coisas. A gente falando assim, lá em casa, por exemplo, sou meio suspeito de falar. E não é com engrandecimento que eu falo isso. Mas, nossa, minha família, a gente visita muito pouco o hospital e muito pouco a consulta. Mesmo só o estritamente necessário mesmo. Muito pouco. Não por causa que tem aquele negócio que eu não quero ir, ou que não, né? Não é por causa disso, não. É porque não se faz necessário, né? Porque, veja bem, o médico, o tratamento de saúde está aí é para que as pessoas possam fazer o seu tratamento, possam, né, aprender ali, melhorar. E deve ser feito, né? E deve ser tratado. Mas, assim, o que leva tudo, essa questão toda ali, muitas vezes ali é o descuido no sentido do corpo espiritual. Que para nós até então, até o que a gente entendia, aquilo que nos foi ensinado quando a gente era pequeno, é que você tinha esse corpo ali, se você ficasse doente, você morria e acabou, né? Ou ia para um lado, ou ia para o outro e deu, né? Mas eles não falavam também, nunca nos ensinaram, por exemplo, que as enfermidades vêm através do outro corpo, que é o, né, o perispírito, depois, quando esse perispírito já está enfermo, há muito tempo está com enfermidade, é que ele passa para a matéria, que é o nosso corpo, né? Então, quando ele começa a chegar no nosso corpo ali, é como se diz assim na matéria, já acendeu aquela luz vermelha há bastante tempo. Já passou né, do ponto. Então, cabe a nós ter bastante cuidado nesse sentido do que a gente vive, do que a gente aproveita, do que nós fizemos no nosso dia a dia, da nossa sociedade. Porque nada contra a sociedade, mas a sociedade e o alto não se fecham muito bem, não. Né? Para a maioria das pessoas não fecha muito bem. Para a sociedade tu tem que aparentar, tu tem que, né, fazer aquilo. E para o alto não. Não deve-se, né, fazer assim. Mas enfim, como se diz assim, ninguém é obrigado a fazer as coisas à força. E nem o Mestre Jesus também deixou determinado, olha, vocês têm que fazer assim porque senão isso, porque não. Ele não fez isso aí, né? Então, esse tema que eu estava propondo para vocês aqui, não desejar a mulher do próximo, não é só no sentido da pessoa em si. Porque se você for ver os dias de hoje, né, tem o camarada que está desejando a mulher do próximo, mas também tem muita mulher que está desejando o marido da próxima, né? Nós vemos hoje, os dias de hoje, que tem muitas mulheres formando casal, muitos homens dizendo um que é ele, outro que é ela, né? Mas eu estou falando isso não é no sentido de crítica, estou falando isso no sentido assim que da busca do entendimento de cada espírito, né? Então cada um se propõe a fazer aquilo ali, não sou eu, nem a doutrina está dizendo, nem a doutrina diz o contrário, né? Porque se alguém deve ser corrigido, vai ser o alto que vai ser feito, né? Mas nenhum veio para esse fim. O fim útil da humanidade era que, como eu falei antes, lá no início, que os casais tivessem filho, e esses filhos são quem? São espíritos
com alguns débitos, esperando a oportunidade de reencarnar para pôr essas contas em dia. Né? Simples assim. Não é nada complicado, quando a gente não quer complicar. Né? Então, todos eles vão ter a oportunidade. A mesma coisa, por exemplo, assim, somos nós. Eu, se eu não tivesse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui hoje. O qual eu agradeço eles muito, né? Porque eu também tenho meus débitos. Alguns deles eu sei, outros tantos eu não sei ainda, né? Mas pela tendência, pelas coisas que a gente teve, né? Dá pra gente mais ou menos, né, que, como dizia, falava, chamando a atenção um dia o mentor da nossa casa, por que que quando o sino bate aqui, vocês vão para lá? Eu já sei que, né, tem algumas coisas que não adianta correr para o outro lado, que eu tenho que arrumar ainda, tem bastante coisa para arrumar. A gente aprende, mas é muito lento aquilo que a gente aprende, naquele aprendizado. Então, esse sentido do valorizar, do não dar tanto valor à família, ao lar, é um erro enorme que as pessoas têm. Porque ali é todo o núcleo, é todo o centro de tudo isso que eu falei para vocês. Você vai sair dali, vai sair fazendo, utilizando aquilo que aprendeu. Né? E quando, eu comentei antes também, quando o alto te pediu, o que fizeste do filho que te confiei? Né? Confiou para quê? Ele não confiou a criatura boazinha ali, não precisasse mudar em nada. Né? Quem teve essa função foi Maria e José, né? O primeiro deles, né? O filho, né? Jesus. Irretocável, isso aí não precisa nada. Agora nós não. Todos nós vamos ter que ajeitar ali, né? Então, se a mãe não ensinar, se ela não ensinar o filho a respeitar ela e a respeitar os demais, ela vai ter problema. Né? Problema por quê? Porque essa criaturinha vai sair dali e não vai respeitar ninguém. E não tem outros da família que vai dizer assim, mas é porque ou mais tarde não sei o quê. Vai fazer aquilo que ela aprendeu em casa. Né? Diz o ditado antigo, que alguns ditados funcionam, né? Pega-se um tronco e tenta dobrar ele para ver se ele dobra. Ele quebra e não dobra. Né? Agora, se você pegar, tipo, aqueles jardins de flor que faz ali, né? Faz aqueles espinhos danados lá de Maria, Três Marias, não sei o que, dão uns espinhão, né? Rasga o cor da gente. Quando tá tudo dobrado, bonito, assim, é uma coisa linda, mas até chegar naquele ponto ali, né? Então, todos nós temos débitos nessa reencarnação. Viemos aqui para aprender. E não é só um período lá de que as pessoas pensam assim, 100, 200 anos. Muitos de nós já tem um chilique, se soubesse a idade que a gente, quantas reencarnações a gente já fez. A gente passa a reencarnação aqui, que dá só uma mexidinha assim, né? Quando mexe, o bem, né? E se não, fica tudo ali para aprender. Tudo para aprender. Pasmo, muitos de nós estavam lá na época que Jesus passava com a cruz lá, né? Gritando solta o Barabás e condena o Mestre Jesus. Muitos de nós estavam lá. Então a gente se espanta, por exemplo, assim, de ver quando eu falei para vocês que muitas criaturas em outros países que reencarnam aqui em Camporê mesmo tem, né? Que era o homem e hoje são mulheres. Mas nem por isso mudaram a conduta, são, né? Tem nada a ver. Tem família, tem seus filhos, muito bem estruturado, muito bem cuidado. Nada a retocar. Por quê? Porque passa lá para o reencarnatório, e aqui nós temos o nosso livre-arbítrio, quando as pessoas gostam de falar, né? Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ali, tem muitos que escolhem para dar uma entortada na coisa, né? Nosso livre-arbítrio é para escolher, para fazer as coisas do
bem, né? Então, esse não desejar a mulher do próximo, isso aí é tudo que investe, é tudo que tu vê, né? E pasme, a criatura, nós somos tão impossíveis, que às vezes até por causa de um chinelo, a criatura cria um olho grande por causa do chinelo. É uma coisa que não tem lógica, né? Se tu for ver, não tem lógica. Daí todo mundo se apavora, nós está falando do olho grande, né? O que é o olho grande? É você desejar tão com tanta força aquela questão ali que mata uma folhagem, mata um bezerro, mata qualquer animalzinho, mata por causa da força da. Tu vê, nós somos poderosos na questão de mentalizar. Lembra quando Jesus disse assim, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para esse monte, transporta de dali para lá, e ele fará. Dá para a gente entender agora como é que é, né? Basta nós querermos. Pois bem. Quando eu falei para vocês que era pequenininho, mas não era tanto, né? Tinha umas folhas. Não eram só os dois itens, o 9 e o 10, né? Para nós encerrarmos, então. Ficamos aqui assim, ó. Jesus resumiu os 10 mandamentos assim. O Mestre Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 27 e 29. Né? Então, porque se tu ver assim, se tu gosta de você mesmo, se você se entende como criatura de Deus, alguma coisa, por que você tem que criar caso, né? Com a moça, ou com a mulher do fulano, do ciclano, do beltrano, ou mesmo que não fosse, né? Como eu disse para vocês antes, vai ver como uma irmã que está no caminho junto contigo para o aprendizado de hoje, né? Se nós entendermos dessa maneira, quem sabe a gente vai se dar bem. Que Jesus nos dê força, nos dê entendimento, né? Na maioria das vezes a gente precisa por causa das mazelas nossas, né? Muito obrigado. Que assim seja.